Carl Jung reconheceu uma capacidade específica presente naqueles que trilham seu caminho sem companhia. Enquanto a comunidade os enxerga como marginalizados ou pessoas com problemas, Jung os identificou como os indivíduos psicologicamente mais robustos que já existiram. O que Jung revelou acerca daqueles solitários que não mantêm amizades não foi apenas polêmico. Foi suficientemente perturbador a ponto de alertar outros profissionais da psicologia para lidarem com esses indivíduos com extrema prudência. A sociedade avalia o solitário como alguém antissocial, com falhas ou traumas. Porém, as investigações de Jung trouxeram à tona algo que abala os alicerces de como estruturamos os vínculos humanos. Ele identificou que a socialização imposta é a verdadeira enfermidade, e o solitário simboliza algo que a evolução vem tentando gerar há milênios. A questão não é compreender por que certas pessoas caminham sozinhas. A questão é entender por que todos os demais têm tanto medo da solidão que preferem suportar relações tóxicas a encarar a si mesmos. Os arquivos clínicos de Jung trazem à luz um padrão preocupante. Os indivíduos que não cultivavam amizades não estavam enfrentando carências sociais. Eles haviam conquistado resistência à força mais poderosa que dirige o comportamento humano, o pensamento coletivo, a necessidade de aprovação externa, as correntes psicológicas que mantêm a maior parte das pessoas submissas a acordos inconscientes da coletividade, que jamais escolheram de forma consciente. O solitário não pode ser controlado por pressão social, porque genuinamente não busca a validação do grupo. Jung denominou isso independência psicológica. A maioria das pessoas acredita que toma suas próprias decisões, mas as investigações de Jung demonstraram o contrário. Por meio de seu conceito do inconsciente coletivo, ele evidenciou que a maior parte do comportamento humano está inconscientemente sincronizada com as expectativas grupais. As pessoas se vestem de modo similar, pensam de forma parecida e fazem escolhas que parecem pessoais, mas que são, na verdade, padrões coletivos que absorveram sem consciência disso. Pense na última vez em que você tomou uma decisão baseada no que os outros poderiam pensar. Qual carreira pareceria impressionante? Qual relacionamento seria considerado aceitável? Quais opiniões manteriam você incluído em seu círculo social? A maioria das pessoas faz dezenas desses cálculos diariamente, sem perceber que entregou o controle de suas vidas a juízes invisíveis que nunca pediram esse poder. Se você sente esses juízes invisíveis, escreva juízes nos comentários. O solitário existe fora desse sistema, não porque esteja se rebelando contra ele, mas porque nunca se conectou a ele desde o início. Seu cérebro se desenvolveu de modo diferente. Enquanto outras crianças aprenderam a regular seu sistema nervoso através da aprovação social, o sistema nervoso do solitário aprendeu a se autorregular por meio da solidão. Quando outras crianças precisavam do riso do grupo para se sentirem bem, o solitário se sentia bem sozinho. Quando outros adolescentes necessitavam de validação constante através de amizades, o solitário encontrava validação através da coerência interna. Isso gera algo que aterroriza aqueles que controlam através da pressão social. Um indivíduo que não pode ser ameaçado com exclusão, porque nunca valorizou a inclusão. Alguém que observa o grupo sem necessitar fazer parte dele. Jung documentou esse padrão em dezenas de casos, e o que ele descobriu o fez perceber que estava estudando algo mais perigoso do que transtornos mentais. Ele estava estudando os únicos seres humanos que haviam escapado da prisão invisível que mantém todos os outros cativos. O solitário é um observador perigoso. Semelhante ao arquétipo empático de Jung, o solitário observa e reúne dados sobre o comportamento humano com precisão científica. Enquanto todos os demais participam do teatro social, desempenhando seus papéis e mantendo suas máscaras, o solitário permanece fora da apresentação e enxerga a maquinaria que a faz funcionar. Eles enxergam as mentiras que as pessoas contam a si mesmas, as contradições entre o que as pessoas dizem e o que fazem, os padrões que se repetem em diferentes grupos, diferentes relacionamentos, diferentes sistemas sociais. Enquanto os outros estão ocupados atuando, o solitário está aprendendo.
Jung percebeu que os solitários desenvolvem um nível de inteligência social que excede o que a maioria das pessoas alcança em vidas inteiras. Mas eles desenvolvem isso como observadores, não como participantes. O solitário nota que a pessoa que prega valores familiares está traindo seu cônjuge. Eles veem que o amigo que afirma apoiar você sutilmente o prejudica em configurações grupais. Eles reconhecem que o colega que sorri nas reuniões está sabotando projetos por trás das portas fechadas. Essas observações não são cinismo. São reconhecimento de padrões não filtrados pela necessidade de manter a harmonia social. Essa posição observacional lhes dá acesso a verdades que tornam a participação impossível. Uma vez que você vê como o jogo funciona, não pode fingir que não vê. Uma vez que você nota os padrões, não pode deixar de vê-los. O conhecimento do solitário se torna seu isolamento, porque falar essas verdades ameaça os acordos coletivos que mantêm os grupos funcionando. Todo grupo tem regras não ditas sobre o que pode e não pode ser reconhecido. O solitário vê essas regras claramente e as considera absurdas. Jung escreveu extensivamente sobre como os grupos inconscientemente concordam em ignorar certas realidades para manter coesão. A família que nunca menciona o problema comportamental do pai. O ambiente de trabalho que nunca reconhece o gestor problemático. O grupo de amigos que finge não perceber como uma pessoa sempre se coloca como vítima. Esses acordos de negação coletiva mantêm o grupo estável, mas exigem a participação de todos. O solitário que aponta o óbvio se torna o problema, não porque esteja errado, mas porque está quebrando o acordo. A maioria das pessoas confunde o solitário com alguém que está solitário. Jung estava obcecado em esclarecer essa distinção, porque viu quanto dano essa confusão criava. Solidão é um defeito, um estado doloroso onde alguém anseia por conexão que não consegue alcançar. Solidão é sofrimento causado por isolamento indesejado. A pessoa solitária percorre as redes sociais sentindo-se excluída. Elas aceitam convites para eventos que não apreciam, apenas para evitar ficar sozinhas. Elas toleram desrespeito de amigos porque ter amigos ruins parece melhor do que não ter amigos. A solitude é uma supercapacidade. Os empáticos não estão quebrados. Eles são alquimistas em desenvolvimento. O caminho do alquimista oferece exercícios, limites baseados em Jung e 3 vídeos exclusivos de capítulos para transformar sobrecarga em clareza pela mente surreal. E-book para baixar de 236 páginas em estoque. Comece agora em surrealmind.com. Um estado escolhido onde alguém tem acesso à sua própria consciência sem a interferência das expectativas coletivas. Solitude é quando seu sistema nervoso finalmente para de processar as emoções e expectativas de todos os outros e passa a experimentar seus próprios sinais autênticos. Na solitude, você descobre o que realmente pensa, não o que foi treinado para pensar. Você aprende o que genuinamente aprecia, não o que deveria apreciar. Você acessa suas preferências, valores e desejos autênticos. A pessoa solitária é quebrada pelo isolamento. A pessoa que vive em solitude é fortalecida por ele. Jung passou anos estudando a diferença, e ele descobriu que verdadeiros solitários não experimentam solidão da maneira que os outros experimentam. Eles experimentam clareza, alívio, liberdade da performance exaustiva da aceitabilidade social. Onde outros se sentem vazios na solitude, o solitário se sente pleno. Você se sente vazio ou pleno sozinho? Escreva pleno nos comentários. Onde outros se sentem ansiosos sem input social, o solitário se sente calmo. Quando um solitário é forçado a situações sociais, ele não sente conexão, ele sente interferência, como estática interrompendo um sinal claro. Isso não é patologia. Isso é uma configuração diferente do sistema nervoso que processa input social como ruído em vez de nutrição. A conversa superficial que outros usam para construir rapport é registrada como som sem significado. Os rituais sociais que outros consideram reconfortantes parecem elaboradas perdas de energia. A performance de interesse em tópicos que não importam cria exaustão em vez de engajamento. Jung observou que solitários frequentemente saem de situações sociais sentindo-se drenados em vez de energizados.
Não porque sejam introvertidos no sentido convencional, mas porque estão processando a lacuna entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas querem dizer. Eles estão observando todos atuarem enquanto rastreiam as motivações reais por trás das palavras. Eles estão medindo a autenticidade versus performance. Isso é trabalho cognitivo e emocional intenso. Não é introversão. É hiperconsciência de dinâmicas sociais que a maioria das pessoas ignora para manter o conforto. O cérebro do solitário está executando cálculos que outros cérebros não fazem, processando dados que outros filtram, notando contradições que outros descartam. Isso cria uma experiência de interação social completamente diferente. Onde outros sentem conexão através de conversas superficiais, o solitário sente dissonância porque está processando as camadas sob a superfície. A mente do solitário está sempre perguntando por que as pessoas dizem o que dizem. Qual a necessidade por trás das palavras? Qual jogo de poder está sendo jogado? Qual estratégia de status está sendo executada? Essas perguntas não são paranoia. São análises de sistemas sociais que o solitário vê com claridade, que outros não podem ou não querem ver. Jung descobriu que essa consciência elevada vem com um custo. O solitário não pode simplesmente desligar sua capacidade de ver padrões. Eles não podem escolher ignorar as contradições. Uma vez que você desenvolve esse nível de percepção social, você não pode retornar à participação inocente. Você não pode fingir que não vê a maquinaria operando. Isso transforma cada interação social em uma performance consciente, onde o solitário está simultaneamente participando e observando sua própria participação. Eles estão dizendo as palavras apropriadas enquanto analisam por que essas palavras são consideradas apropriadas. Eles estão fazendo os gestos sociais corretos enquanto questionam por que esses gestos têm poder. Essa duplicidade de consciência é exaustiva. É como assistir a um filme enquanto simultaneamente analisa técnicas cinematográficas. Você não pode simplesmente se perder na história, porque está consciente da construção. Essa é a realidade cognitiva do solitário. Participação constante com análise simultânea. Engajamento com consciência perpétua da artificialidade do engajamento. A maioria das pessoas nunca opera nesse nível de metaconsciência sobre suas interações sociais. Eles simplesmente participam. Eles dizem as palavras, fazem os gestos, sentem as emoções e experimentam tudo como natural e espontâneo. O solitário vê toda a estrutura, vê as regras, vê como todos estão seguindo scripts que nem sabem que estão executando. Isso cria uma forma de isolamento que não tem nada a ver com localização física. Você pode estar em uma sala cheia de pessoas e sentir-se completamente sozinho, porque está vendo dinâmicas que ninguém mais está reconhecendo. Você está operando em um nível diferente de consciência do que todos ao seu redor. Jung chamou isso de o peso da individuação. Quanto mais você se torna consciente dos padrões que governam o comportamento humano, mais difícil se torna participar desses padrões inconscientemente. Você não pode voltar à inocência. Você não pode desconhecer. Então você escolhe participar consciente da artificialidade ou se afastar completamente. A maioria dos solitários escolhe se afastar, porque a performance consciente é insustentável. Requer energia constante manter a fachada enquanto observa sua própria manutenção da fachada. É mais simples, mais honesto e menos exaustivo estar sozinho, onde você não precisa gerenciar essa duplicidade de consciência. Essa é a razão pela qual os solitários mantêm poucos ou nenhum amigo. Não porque não possam fazer amigos. Eles entendem dinâmicas sociais melhor do que a maioria, mas porque a amizade requer um nível de participação inconsciente que eles não podem mais sustentar. Requer que você desligue a análise e simplesmente seja. E uma vez que você desenvolveu hiperconsciência de sistemas sociais, desligar não é uma opção. Jung percebeu que essa é uma forma de evolução psicológica. O solitário desenvolveu capacidades além da norma, mas essas capacidades vêm com trade-offs. Consciência elevada significa menos acesso à participação inocente. Maior percepção social significa mais isolamento da interação social padrão. Não é uma falha, é uma compensação evolucionária.
O solitário desistiu de certos benefícios da vida social em troca de capacidades que a maioria nunca desenvolve. Consciência clara dos padrões humanos, resistência à manipulação social, liberdade da necessidade de validação externa, acesso a verdades que a participação grupal torna invisíveis. A sociedade julga isso como perda, porque valoriza a conexão social acima de tudo. Mas Jung questionou essa valorização. Ele perguntou se talvez os solitários não estivessem perdendo algo, mas ganhando algo que a maioria das pessoas nunca alcança: autonomia psicológica, independência de pensamento, liberdade dos mecanismos de controle invisíveis que governam a maior parte do comportamento humano. O solitário paga um preço por essa liberdade. Eles abrem mão de pertencimento, desistem de certos confortos que vêm de fazer parte de grupos. Aceitam um tipo de isolamento que pode parecer solitário de fora, mas que internamente parece liberação. Jung passou décadas estudando se esse trade-off vale a pena. E ele concluiu que depende do que você valoriza mais. Se você valoriza pertencimento, conexão e validação social acima de tudo, então o caminho do solitário parecerá uma perda. Mas se você valoriza autonomia, verdade e liberdade psicológica acima de tudo, então o caminho do solitário representa ganho. A questão não é qual caminho é melhor. A questão é qual caminho reflete sua constituição psicológica real. Algumas pessoas são construídas para a conexão social. Outras são construídas para a autonomia individual. Nenhum é superior. São apenas configurações diferentes da consciência humana. Jung acreditava que os solitários estavam demonstrando que a autonomia é possível, que você pode sobreviver, até prosperar, fora dos sistemas de validação social que a maioria das pessoas considera essenciais. Essa demonstração é ameaçadora porque desafia suposições fundamentais sobre como os humanos devem funcionar. Se o solitário pode viver bem sem amizades, sem validação social constante, sem pertencimento a grupos, então talvez essas coisas não sejam tão necessárias quanto todos acreditam. Talvez sejam condicionamentos culturais em vez de necessidades biológicas. E se for esse o caso, então muitas pessoas estão tolerando relacionamentos que não servem a elas, porque foram ensinadas que conexão social é obrigatória. O solitário prova que não é, que é opcional. E opções são perigosas para sistemas construídos sobre a premissa de que certas coisas são necessárias. Quando alguém demonstra que pode viver bem sem algo que todos foram ensinados a necessitar, isso questiona toda a estrutura. É por isso que os solitários enfrentam tanto julgamento e pressão para se conformar. Não porque há algo errado com eles, mas porque sua existência desafia suposições que mantêm sistemas sociais estáveis. Se mais pessoas percebessem que podem escolher autonomia em vez de pertencimento, muitas estruturas sociais entrariam em colapso. As famílias dependem de membros que precisam de aprovação familiar. Os locais de trabalho dependem de funcionários que precisam de validação profissional. Os grupos sociais dependem de membros que temem exclusão. O solitário que não precisa dessas coisas não pode ser controlado através desses mecanismos. E é essa incapacidade de controlar através dos canais sociais normais que torna os solitários perigosos para sistemas construídos em conformidade. Eles não podem ser ameaçados com perda de status, porque nunca buscaram status. Não podem ser envergonhados porque integraram suas sombras. Não podem ser excluídos porque nunca valorizaram inclusão. Isso lhes dá uma forma de poder que a maioria das pessoas nunca desenvolve. O poder de dizer não, o poder de sair, o poder de recusar participação em sistemas que contradizem seus valores. Eles podem agir de acordo com seus próprios valores, mesmo quando esses valores contradizem expectativas coletivas. Jung chamou isso de o estalo. Não um colapso psicológico, mas um momento de clareza absoluta, onde o solitário decide agir porque não precisa da aprovação do grupo. Se você está pronto para esse estalo, escreva estalo nos comentários. Eles são capazes de fazer escolhas que o grupo considera incompreensíveis ou ameaçadoras. Denunciantes que sacrificam suas carreiras para expor corrupção. Pessoas que dizem verdades que arriscam suas reputações para nomear o que todos sabem, mas ninguém dirá. Pessoas que se afastam de posições prestigiadas porque o trabalho contradiz seus valores.
Indivíduos que escolhem integridade em vez de inclusão, mesmo quando a inclusão seria mais fácil, mais segura, mais lucrativa. O grupo pune essas ações severamente, porque elas ameaçam os acordos coletivos que mantêm o sistema estável. Organizações exilam denunciantes. Círculos sociais ostracizam aqueles que dizem verdades. Famílias transformam em bodes expiatórios membros que se recusam a manter a negação coletiva. Mas o solitário que alcançou soberania psicológica não pode ser controlado por punição que depende de dor social. Exclusão não machuca quando você nunca valorizou inclusão. Vergonha não funciona quando você já integrou sua sombra. Dano à reputação não significa nada quando você nunca derivou sua identidade de validação externa. Isso torna o solitário perigoso, não porque seja mau, mas porque é livre. Liberdade é a ameaça definitiva a sistemas construídos em controle. Uma pessoa que não pode ser manipulada, envergonhada ou coagida à conformidade é uma pessoa que pode desmantelar estruturas de poder inteiras simplesmente recusando participar. Eles podem dizer não a oportunidades que todos os outros lutam para aceitar. Podem se afastar de relacionamentos que todos os outros toleram. Podem questionar crenças que todos os outros defendem sem exame. Jung passou décadas estudando esse fenômeno, e ele chegou a uma conclusão que ainda deixa psicólogos desconfortáveis. O solitário não está quebrado, o solitário evoluiu. Eles representam o que a consciência humana pode se tornar quando se desenvolve fora das restrições da programação inconsciente coletiva. Eles não estão perdendo algo que outros têm. Eles estão acessando algo que a maioria das pessoas nunca encontra. A maioria das pessoas está executando código que baixaram de sua cultura, sem nunca examinar se esse código as serve. Crenças sobre o que sucesso significa, suposições sobre como relacionamentos deveriam parecer, regras sobre quais emoções são aceitáveis, scripts sobre como a vida deveria se desenrolar. Toda essa programação funciona em segundo plano, determinando escolhas que parecem pessoais, mas que são, na verdade, padrões coletivos repetidos através de milhões de vidas. O solitário é alguém que rejeitou o download e escreveu seu próprio sistema operacional. Isso os torna incompatíveis com infraestrutura social padrão, mas também os torna capazes de inovações que o pensamento de grupo nunca poderia produzir. Porque eles não estão limitados por acordos coletivos sobre o que é possível, eles podem ver soluções que outros não conseguem imaginar. Porque eles não estão investidos em manter o status quo, eles podem defender mudanças que outros temem. Jung descobriu que os maiores avanços da história frequentemente vieram de solitários. Artistas que trabalharam em isolamento por anos, antes que seu trabalho encontrasse reconhecimento. Cientistas que perseguiram questões que todos os outros descartaram como impossíveis ou irrelevantes. Filósofos cujos pensamentos ninguém queria ouvir. Inventores que construíram protótipos em oficinas solitárias, enquanto outros os chamavam de loucos. Esses indivíduos podiam ver possibilidades que o pensamento de grupo tornava invisíveis, porque não estavam limitados por acordos coletivos sobre o que era aceitável imaginar. O legado do solitário não é solidão, é libertação. Não apenas para si mesmos, mas para todos que testemunham alguém vivendo de acordo com seus próprios valores, em vez de expectativas coletivas. Todo solitário que alcança soberania psicológica prova que é possível. Que você pode sobreviver fora do grupo. Que você pode enfrentar sua sombra e integrá-la. Que a liberdade do controle coletivo é alcançável se você estiver disposto a pagar o preço da solitude. Jung compreendeu isso profundamente, porque viveu isso. Sua ruptura com Freud o deixou profissionalmente isolado. Seus antigos colegas o descartaram. Suas inovações teóricas foram ridicularizadas. Seu confronto com o inconsciente o deixou psicologicamente sozinho em territórios que ninguém mais podia navegar com ele. Mas essa solitude produziu alguns dos insights psicológicos mais profundos da história humana. Conceitos que revolucionaram como entendemos a consciência humana. Ideias que ainda moldam psicologia, espiritualidade e filosofia mais de meio século após sua morte. O solitário que não mantém amigos não está evitando conexão. Ele está protegendo sua consciência de interferência,
para que possa acessar verdades que a participação coletiva torna invisíveis. Eles não estão falhando em relacionamentos sociais. Eles estão tendo sucesso em algo que a maioria das pessoas nunca tenta: o desenvolvimento de um self completamente individuado, capaz de pensar seus próprios pensamentos, sentir seus próprios sentimentos e viver de acordo com seus próprios valores. O mundo precisa de solitários, não porque sejam melhores do que os outros, mas porque eles veem o que os outros não conseguem ver. Eles pensam pensamentos que outros têm medo de pensar. Eles fazem perguntas que outros foram programados para não fazer. Eles vivem possibilidades que outros estão controlados demais para tentar. Todo sistema precisa de pessoas que possam sair dele e avaliar se ainda serve seu propósito declarado ou se tornou auto-perpetuador, independentemente dos resultados. Se você é alguém que não mantém amigos, a mensagem de Jung para você é simples: você não está quebrado, você não é defeituoso, você não está perdendo algo que todos os outros têm. Você está acessando algo que a maioria das pessoas nunca encontra. Sua solitude não é um problema a resolver, é uma força a proteger. Sua incapacidade de se conformar não é uma fraqueza, é imunidade ao sistema de controle mais poderoso que os humanos já criaram. Seu desconforto em situações sociais não é ansiedade que precisa de tratamento, é seu sistema nervoso dizendo que performar um selfie falso é mais prejudicial do que estar sozinho com seu selfie autêntico. A verdade perigosa que Jung descobriu é que o solitário representa o potencial humano, liberto de limitações coletivas. E essa liberdade, essa soberania, essa independência psicológica é exatamente o que todo sistema de controle mais teme. Não porque os solitários querem destruir a sociedade, mas porque sua mera existência prova que os mecanismos de controle da sociedade são opcionais, que você pode escolher diferentemente, que você pode viver de acordo com seus próprios valores, que você pode ser psicologicamente completo sem precisar de validação de pessoas que nunca tiraram tempo para entender a si mesmas. O solitário não é perigoso porque é mau, ele é perigoso porque é livre. E liberdade, Jung percebeu, é contagiosa. Se você escolhe liberdade hoje, escreva liberdade nos comentários. Cada pessoa que alcança soberania psicológica através da solitude e integração da sombra cria permissão para outros tentarem a mesma jornada. É por isso que grupos punem solitários tão severamente. Não porque solitários prejudicam alguém, mas porque sua existência ameaça os acordos coletivos que mantêm todos os outros controlados. No caminho do alquimista, treinamento de percepção para empáticos, você transformará a sobrecarga em sabedoria com exercícios práticos, limites inspirados em Jung e treinamento de percepção passo a passo. Este guia inclui 3 vídeos exclusivos de capítulos para aprofundar cada lição, escrito pela Mente Surreal, 236 páginas, e-book para baixar lindamente projetado de 8,5 por 11 polegadas em estoque agora. Comece seu treinamento hoje. Sinta profundamente enquanto pensa claramente. Obtenha o caminho do alquimista em surrealmind.com.